Olá, amigos, companheiros, companheiras. Para você, mais uma vez, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes, escritores e expositores espíritas. Hoje nós vamos até a cidade de Araraquara, São Paulo. E nós vamos colocar no ar hoje um tema muito importante para todos nós: Evangelho, destinação do ser. Esse tema vai ser comentado pela diretora da USE Intermunicipal e diretora também do Centro Espírita Pascoal Gross, da cidade de Araraquara. É Sandra Fiore, que várias vezes falou no programa Elucidações pela emissora de rádio, agora pela TV Cidadania e também pelo YouTube. Você pode nos acompanhar pela TV Cidadania Canal 7, todos os dias 11 horas da manhã, e também acompanhar pelo YouTube, né? Você coloca lá programa Elucidações Espíritas e você consegue acessar todos os programas que já foram no ar pela TV Cidadania. Sandra, seja bem-vindo. Tudo bem, querida? Tudo bem, você. É um prazer muito grande falar contigo. Muito bem, nós também ficamos felizes por você aceitar, né, participar desse programa, do programa Elucidações Espíritas. Sandra, você fica à vontade agora com esse tema: Evangelho, destinação do ser. Fica à vontade, viu? Obrigada, um abraço, querida. Eu quero também deixar meu abraço a todos que nos ouvem e nos veem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho e a destinação do ser. Seria o Evangelho como uma importante ferramenta para a nossa transformação. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Nada mais é que o Evangelho de Jesus, porque foi Ele mesmo que nos prometeu o Consolador, aquele que diria tudo aquilo que Ele disse, mas também diria muito mais coisas. Então nós sabemos, através dos Espíritos, que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Aonde nós vamos encontrar tudo aquilo que Jesus disse? O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec reuniu os ensinamentos morais e ali colocou no Evangelho. E esse Evangelho, ele traz não apenas os ensinamentos de Jesus, mas também a orientação dos Espíritos. O Kardec, ele analisou profundamente esses ensinamentos, e fica muito mais fácil de nós lermos e entendermos esses ensinamentos. Porque Jesus, ele viveu num outro tempo, numa outra época, hábitos, costumes. Então fica muito difícil nós analisarmos nos dias atuais. E Kardec fez isso muito bem. A Bíblia, de fato, é um livro importante, né? Mas eu digo assim que a Bíblia, ela não é um livro tão fácil de ser lido. Nós sabemos da história de Jesus somente ali nos evangelhos contidos na Bíblia. Porque na Bíblia são, na verdade, vários livros escritos, são vários autores. Na verdade, são 73 livros. Nós vamos encontrar 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, ali, isso fala toda a história de Jesus. Mas a história é importante, sem dúvida, mas hoje nós estamos precisando dos ensinamentos morais de Jesus. Então, a doutrina espírita, como nós sabemos, é uma doutrina pedagógica. A finalidade da doutrina espírita é ajudar a cada um de nós na sua transformação. Se vocês buscarem lá no livro dos Médiuns, no item 350, está bem claro, quando Kardec diz, conforme foi anunciado, se a doutrina espírita, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, necessário é a transformação da massa através da transformação do indivíduo. Ou seja, de cada um de nós. Então, a obra espírita é uma obra grande, importante, e nós temos vários livros da codificação. O primeiro livro que surgiu foi o Livro dos Espíritos, em 1857. Né? Aí, quando esse livro surgiu, o Livro dos Espíritos, muitas indagações, muitas dúvidas surgiram, e aí Kardec pensou de que forma ele iria fazer para aproximar as pessoas da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, divulgar essa importante doutrina. Então, ele pensou e 9 meses depois surgiu a Revista Espírita, em janeiro de 1858. E ficou, era um periódico, todo mês saía essa revista, foi de 1858 a 1869. Então, eu digo que a Revista Espírita foi um laboratório de Kardec.
tudo que Kardec pesquisava saía primeiro na Revista Espírita. E, posteriormente, saiu tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como saiu também em obras póstumas, no livro dos médiuns, várias informações importantes. Então, eu digo que a Revista Espírita é de fundamental importância. E hoje é de muito fácil acesso, porque a internet tem, nós podemos baixar. Existem links que é também muito fácil de nós buscarmos, porque ele está em ordem alfabética. Se você quer saber sobre um determinado assunto, por exemplo, magnetismo, você vai lá na letra M, você vai ver em todas as revistas onde você vai encontrar esse tema para poder estudar. Mas por que estamos falando da Revista Espírita? Porque, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos trouxeram várias informações da Revista Espírita acerca do Evangelho. Então, é importante que nós pudéssemos falar da revista. Mas Kardec, ele sempre foi muito criterioso, ele era cético. Então, quando ele buscava as informações, ele buscava as informações que se aproximaram ao máximo da verdade, né? Eu tenho uma frase que eu acho bastante interessante, que não foi escrita para Kardec, mas é uma frase que eu diria que pode mostrar muito bem como Kardec era, porque foi uma frase de Freud. Se Freud tivesse conhecido Kardec, ele teria escrito essa frase para Kardec. Ele diz assim: nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Kardec era assim. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vemos o capítulo de falsos profetas, tem um item que Kardec aborda, que é: não acrediteis em todos os espíritos. E assim era Kardec. Ele não acreditava em todos os espíritos. Ele tinha esse cuidado. Tanto é que ele usou, né, um critério para poder reunir, codificar a doutrina espírita, compilar as informações. E hoje em dia esse cuidado não se tem mais. Não é porque veio do espírito via mediúnica que nós temos que acreditar em é dito ou é escrito. Quem são os espíritos? Aqueles que deixaram a matéria. Não é porque deixaram a matéria que eles são conhecedores de tudo. Então, Kardec ele foi muito criterioso na hora de reunir essas informações. E voltando a falar do Evangelho, lá no livro dos Espíritos, a questão 625, há um comentário aonde diz assim: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Por quê? Jesus é aquele que veio, que encarnou para poder nos auxiliar. Ele encarnou para poder trazer informações importantes para nos ajudar. É ele que é o governador planetário, ele que cuida do nosso planeta. Ele poderia ter enviado um missionário, mas ele próprio encarnou, quis encarnar na Terra. Nós sabemos que a encarnação tem funcionalidade, a nossa evolução, o nosso progresso. Mas Jesus não tinha que progredir, porque Jesus já faz parte da ordem crística. Mas ele é o nosso modelo, é o tipo de perfeição moral que nós podemos aspirar. Por quê? Porque Deus não privilegiou ninguém, nem mesmo Jesus. Jesus foi criado como nós, simples e ignorante. Ou seja, hoje ele já faz parte da ordem crística e nós também chegaremos lá. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec lançou o primeiro Evangelho segundo o Espiritismo, não era esse o nome que tinha. Chamava-se Imitação do Evangelho. Mas as pessoas próximas a Kardec questionaram Kardec acerca desse nome. Imitação não soava bem, até porque imitação é algo que não é verdadeiro. Então, depois, Kardec resolveu então mudar o nome, né, de Imitação do Evangelho para Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os Espíritos, né, nos trazem informações acerca da importância do Evangelho. Nós vamos encontrar lá em obras póstumas, quando o Espírito diz assim: este livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que necessita, como as nações, em sua vida prática dele, aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos.
Então vejam só a importância do Evangelho e como os Espíritos dizem que Kardec fez muito bem de reunir essas informações, esses ensinamentos morais. Mas há uma outra comunicação que nós também vamos encontrar em obras póstumas, mas que saiu primeiro na Revista Espírita. Foi em 14 de setembro de 1863, quando o Espírito diz: nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu redor e de tal maneira que não a podeis negar. Assim não entrareis em detalhes desnecessários sobre o plano de tua obra, que segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Logo adiante, ascendiu. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andames e já podemos ver a cúpula a desenhar-se no horizonte. Então vejam só, a nossa ação, principalmente do Espírito de verdade. Imaginem, meus irmãos, meus amigos, o Kardec tinha o próprio Espírito de verdade ao lado dele. E quando havia algo que não estava ali na obra, que Kardec estava debruçado, que era o Evangelho do Espiritismo, algo não estava bem. Kardec não era um médium ofensivo, ele era um médium de intuição. Então ele era um médium de inspiração. E o Espírito que estava próximo a Kardec o inspirou a modificar algo que não estava contente. Por isso ele diz que segundo os meus conselhos ocultos, ou seja, inspirou e Kardec, portanto, ele modificou algo que não estava bem. Lá no Livro dos Espíritos, nós sabemos na questão 409, quando Kardec pergunta aos Espíritos se os Espíritos podem influenciar os nossos pensamentos e emoções. Qual é a resposta? Não só podem poder influenciar, como são eles muitas vezes quem nos dirige. Então, Kardec era dirigido por quem? Por Espírito de alta envergadura, por Espírito de verdade, e esses Espíritos que auxiliaram Kardec em toda a obra, né, que ele compilou, toda a obra da codificação. Mas existe também uma outra comunicação, porque muitos questionam acerca do Espírito de verdade. Quem seria o Espírito de verdade? Uns falam que é João Batista, outros falam que é algum outro profeta, mas é preciso ter olhos de ver, como o próprio texto diz. Se buscarmos na Revista Espírita mais uma vez, nós vamos encontrar uma mensagem de um Espírito que eu vou ler e vocês vão identificar quem seria esse Espírito de verdade. Quando ele diz assim, a propósito da imitação do Evangelho, eu vou encontrar o título, né, dessa mensagem. Foi do grupo de São João, o médium Senhor Raul, em maio de 1864. Diz assim: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens. E a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os Espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes. São destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial. Sede dóceis aos meus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse-lhes eu, a dever dos céus. Assinado Espírito de verdade. Né? Então, quem seria o Espírito de verdade? Jesus. Jesus é o responsável. Né? Ele e uma pleiade de Espíritos vieram para que essa obra maravilhosa, que é consoladora, que é esclarecedora, que tanto nos auxilia, que é a doutrina espírita. E ele fala justamente da importância do Evangelho para todos nós. Podemos encontrar também 4 comunicações do Espírito de verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no capítulo 6. Eu convido a todos que leiam as mensagens e vão poder ver claramente que se trata de Jesus falando do Evangelho segundo o Espiritismo e mostrando que ele, né, na verdade, Jesus é o Espírito de verdade.
Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 7, Kardec dispõe e diz assim: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo encontra-se os ensinamentos de Jesus e ali faz parte, né, dos livros da codificação que tanto vem nos auxiliar a compreender um pouquinho mais sobre a nossa existência e também a nossa existência enquanto espírito, porque todos nós somos espíritos. Mas aqui analisando algumas mensagens de Jesus, quando Jesus diz, e vamos encontrar em Marcos, capítulo 9, versículo 35, quando ele diz assim: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. O que Jesus quis dizer com isso? Para que a alma alcance os altos círculos da paz, não basta ter conquistado as primeiras posições no mundo da aparência. Ou seja, não importa quem sejamos, não importa se eu cheguei lá à presidência da República, se eu já sou um governador, se eu sou um empresário bem-sucedido, não importa. O importante é que todos nós viemos para servir. O Cristo também não veio para ser servido, ele veio para servir. Então nós temos que nos dar as mãos e podemos ajudar uns aos outros de forma desinteressada. Então vejam a importância dos ensinamentos de Jesus, de nós analisarmos. Nós não podemos fazer o Evangelho simplesmente com os olhos materiais. Nós temos que deixar que o Evangelho toque fundo a nossa alma, porque todos nós precisamos nos modificar, nós precisamos conquistar virtudes, nós precisamos fazer o bem necessário, porque isso depende da nossa felicidade. Cada um vai conquistando a felicidade de acordo com as suas obras. Então nós temos que ler o Evangelho, estudar o Evangelho e vivenciar de fato. Como, por exemplo, diz Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Do que nós temos que nos libertar de fato? Ou seja, conhecereis a verdade. Cada um possui a sua própria verdade. A verdade absoluta só Deus a possui. Mas as nossas verdades modificam-se a todo instante, porque isso depende do nosso crescimento. Então nós vamos crescendo, nós vamos nos modificando e as nossas visões vão também se modificando. Hoje, a nossa verdade é diferente da verdade que nós tínhamos há muitos anos atrás. E a nossa verdade lá na frente vai ser diferente da verdade que nós temos hoje. Por isso ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para crescer moralmente, para melhorar-se internamente, para praticar o bem, é necessário começarmos com o quê? Com a reforma íntima. É a exigência, ou seja, é a autoavaliação de nós mesmos e as mudanças que nós temos que adquirir com os nossos hábitos. E o importante para isso é o estudo, porque o estudo nos mostra um novo horizonte. Né? Então, é estudar para aprender o quê? A servir. E o feliz é inevitável, depende na obra desse pensamento, a que o homem se encontra vinculado por determinação divina. Ou seja, nós temos que estudar, ter conhecimento, mas é preciso ter sabedoria. Porque não adianta eu só conhecer e não vivenciar. Ou seja, eu preciso saber o que fazer com aquilo que se sabe. Então, é estudo, estudar as obras, sem dúvida nenhuma, é adquirir esse conhecimento, mas é preciso ter sabedoria, colocar em prática aquilo que de fato eu aprendo. Então, nós vamos ver na questão 789 dos Espíritos, quando Kardec ele diz o seguinte: a humanidade progride por meio dos indivíduos que se aperfeiçoam pouco a pouco e se esclarecem. Quando esses predominam pelo número, tomam a dianteira e arrastam outros. Isso quer dizer o quê? Que a sociedade é um ser coletivo e nós dependemos uns dos outros, porque o nosso planeta está passando por uma transformação. Vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Para ser um mundo de regeneração não basta mudar meia dúzia, é preciso que mude a maioria. Então nós precisamos mudar a psicosfera do nosso planeta.
Por isso que nós dependemos uns dos outros. Né? Então, nós dependemos para que nós possamos nos unir, mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, para mudar também essa esfera do nosso planeta, para deixar de ter um mundo de provas e limitações, o que predomina é a dor, para sermos um mundo de regeneração, que vai predominar o quê? A felicidade. Que é o que todos nós almejamos. Quem não quer ser feliz? Todos nós, de fato, queremos ser felizes. Mas falando dos ensinamentos de Jesus, nós não podemos deixar de citar as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 8 códigos de conduta moral. Eu diria que as bem-aventuranças são uma síntese de tudo aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento. E nós vamos encontrar também as bem-aventuranças lá no Evangelho, com explicações de Kardec muito claras para todos nós. As bem-aventuranças são tão importantes que Mahatma Gandhi, mesmo não sendo cristão, ele disse: se todas as obras do mundo se perdessem e ficassem apenas as bem-aventuranças, nada teria de tamanha importância, que é de fato as bem-aventuranças. Mas vamos aqui analisar algumas apenas, uma ou duas, para que nós possamos ver a importância das bem-aventuranças. Quando Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, quem são os misericordiosos? Nós temos que, na verdade, aprender a perdoar. Então, misericórdia é o perdão. E perdão é um ato de amor. E nós sabemos que todo ensinamento de Jesus tem como base o quê? O amor. Mateus está lá no capítulo 5, quando ele fala da oferenda ao altar, e Jesus diz que primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, depois volta, né, e deixa a sua oferenda. Então não adianta eu ficar ali com o evangelho debaixo do braço, não adianta eu levar oferenda, não adianta eu fazer sacrifício, nada. O sacrifício mais agradável a Deus, sem dúvida, é o amor que eu tenho para com o meu irmão e o perdão também, porque todos nós erramos, todos nós queremos ser perdoados. Então nós temos que também aprender a perdoar. Porque as pessoas não entendem muito bem o significado do amor. Amar não é aquele sentimento que você nutre, nós nutrimos pelo nosso filho, pelo nosso esposo, pela nossa esposa. Amar é muito mais do que isso. É o desejo de ver o outro feliz. Então, quando você se sacrifica muitas vezes pelo outro, isso é um ato de amor. Então, nós temos que, de fato, vivenciar esse amor, colocá-lo em prática. E o perdão, de fato, é um ato de amor. Tem outra bem-aventurança que nós vamos analisar, que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, como diz o texto. Então, quando você fala pobre de espírito, hoje em dia você fala pobre de espírito, você acha que é uma pessoa imoral. Quando uma pessoa faz alguma coisa, você diz: aquela pessoa é pobre de espírito. Mas será que Jesus se referia a essas pessoas? Claro que não. Para Jesus, pobre de espírito, ele queria dizer que era todo aquele que tinha o quê? Humildade. Então, pobre de espírito é aquele que reconhece as suas fraquezas. Porque o orgulhoso, que é o contrário do humilde, é aquele que se acha dono da verdade, aquele que se acha que não erra, é aquele que aponta os defeitos dos outros. Então nós temos que vivenciar a humildade, ou seja, conquistar a humildade. Né? Então o orgulho e o egoísmo são os dois grandes males da humanidade que justamente atravessam o nosso progresso. Então, conquistando a humildade, nós vamos automaticamente eliminar essas duas grandes mazelas, que é o orgulho e é o egoísmo. Voltando a falar do ensinamento de Jesus, eu disse que a base do ensinamento de Jesus, sem dúvida, é o amor. É o amor ao próximo, é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fossem feitos. E amar também é caridade. É o bem que se pode fazer ao outro. Muito bom, vamos continuar, Sandra. Temos 1 minuto, Sandra. 1 minuto? É. Então vamos lá. E amor também é caridade. Né? Então existe a caridade social e existe a caridade espiritual. O que seria a caridade social? É quando eu ajudo aquele que de fato está necessitado. Então esse seria a caridade social. E a espiritual? E a espiritual, a moral? É aquela que, quando eu não vejo defeitos dos outros, eu não aponto os defeitos dos outros. Isso seria a caridade espiritual,
E todos nós podemos fazer isso. Sem dúvida nenhuma, é preciso ter um pouquinho de força de vontade. Porque a caridade é o ato que deixa o amor. Só se conquista o amor de fato através da caridade. Muito bem, agora eu quero falar com você que está em casa, você internauta. Nós queremos pedir a você para ser um doador, ser um voluntário, um trabalhador da Clínica Jesus de Nazaré. Você pode fazer uma visita nessa entidade que atende pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Nós precisamos muito da sua ajuda. Nós precisamos de doações, toalhas, lençóis, alimentos, né? Então você pode marcar uma visita pelo telefone 3235-3129, 3235-8010. 3235-8010 é o telefone para você marcar marcar a visita para você visitar e conhecer essa entidade que precisa de todos nós para atender os idosos e as pessoas portadoras de transtornos mentais. Nós hoje falamos com a Sandra Fiore, da cidade de Araraquara, estado de São Paulo, com o tema Evangelho, a destinação do ser. A Sandra, que é expositora, ela é artista plástica, é diretora da Uni Intermunicipal no estado de São Paulo, da região de Araraquara. Sandra, agradecemos muito a sua participação, foi muito importante você ter citado esse convite. Em outros momentos eu retorno a ligar para você, eu falar pelo e-mail e você vem com outro tema para todos nós aqui do mundo, né? Que depois entrar no YouTube, coloca lá Programa Elucidações Espíritas e pode acompanhar todos os programas que já foram ao ar pela TV Cidadania, Canal 7. Tudo bem, Sandra? Eu agradeço muito a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui trabalhando em nome da doutrina espírita e deixo aqui meu abraço fraterno a todos e um abraço para você também, Maura. Eu agradeço muito. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem, estamos indo embora. Retornaremos semana que vem, se Deus quiser. Fique com Deus, um forte abraço.